Olá, sou o professor Rubens Ramos. Esta é uma aula sobre fundamentos de desempenho em transporte público. Vamos ver nessa aula os conceitos fundamentais sobre o tempo de viagem, um dos principais indicadores de desempenho do transporte público. Além do tempo de viagem, há outros fatores como velocidade comercial ou operacional, a frequência do meio de transporte, o headway, que é o intervalo entre veículos, veremos isso em outras aulas, o indicador de passageiro por quilômetro e o custo por quilômetro, que terá impacto então no custo por passageiro, a ideia de acessibilidade e mobilidade, e indicadores de impacto ambiental, tais como emissões atmosféricas decorrentes do transporte. Veremos isso em aulas posteriores. Vamos considerar aqui então uma linha típica de transporte público. Essa linha então possui uma distância L em quilômetros, uma distância entre estações que pode ser medida em quilômetros ou metros. Em cada estação, em cada ponto de parada, estação ou ponto de parada, nós temos embarque e desembarque. No ponto final temos o desembarque apenas, no ponto inicial temos o embarque. Então podemos dizer que existe estação, o primeiro ponto de parada, o segundo ponto de parada, o N-1 e o último ponto de parada. Evidentemente aqui então temos L sobre D, N pontos de parada, do zero até o ponto final. Nós conhecemos a velocidade máxima estabelecida, pode ser programada ou possível em cada via. A capacidade de aceleração do veículo em metro por segundo ao quadrado, o quanto o veículo consegue desacelerar em frenagem, e também elementos como capacidade sentados em pé, dimensões do veículo, tipo de acesso, energia, etc. No momento vamos considerar apenas os aspectos ligados a tempo. Então esses aspectos serão de capacidade, dimensões, acesso, energia, serão vistos em outra oportunidade. Então o veículo geralmente possui um momento em que ele acelera, depois que ele anda em V constante, depois que ele desacelera, no caso com a frenagem. Tipicamente então temos essa situação entre paradas. E na parada, o veículo vai ficar então parado algum tempo, e será então o tempo de parada. Teremos então um tempo de aceleração, um tempo em V constante e um tempo de desaceleração ou de frenagem. Observe então que temos entre o início da linha e a primeira parada, um somatório de aceleração, V constante e frenagem, ligado à primeira parada. Depois aqui, a segunda parada. E ao final N. Então teremos, na verdade, N vezes essa soma de aceleração em V constante e desaceleração do veículo entre paradas. Então, um dos primeiros tempos que compõe o tempo de viagem é o tempo do veículo em movimento, que corresponde a acelerar, V constante e a frenagem. Do mesmo modo, o embarque e desembarque pode ser chamado como tempo nas paradas. Então, tempos na parada 1, parada 2, N-1, etc. Então, temos N-1 tempo de parada, de embarque e desembarque. E vamos ter meio tempo de parada no terminal final e meio tempo no embarque. Aqui é um tempo aproximado, evidentemente para fins de modelo teórico, de que o embarque seria metade do desembarque e o desembarque, enfim. Então temos N vezes, N-1 mais meio, N vezes o tempo de parada, e o N aqui então é o número de pontos de parada do início até o último ponto da linha de transporte. Então vamos ter os dois tempos fundamentais que compõem o tempo de viagem, N vezes aceleração, V constante e frenagem ou desaceleração, e N vezes o tempo em paradas. Então temos nossa primeira equação, que o tempo de viagem ou tempo de operação do veículo corresponde ao número de paradas multiplicado pelo tempo em movimento, mais o número de paradas pelo tempo parado nas paradas. Nossa linha típica, então, basicamente, é uma desse tipo. O veículo acelera, V constante, desacelera,
para, acelera, V constante, desacelera, para, etc. É uma linha teórica, mas observe aqui embaixo uma linha que foi desenvolvida na cidade alemã de Braunschweig. Essa linha é um dos modelos europeus de linhas de perfil de ônibus urbano típico, e ela tem essa conformação. Então, nosso modelo tem uma certa proximidade razoável com a realidade e vai servir para analisar o que afeta realmente a desempenho. Aqui é o exemplo de outras linhas. Aqui é uma linha de Paris, a linha 21 de ônibus em Paris, em seu desempenho, o seu formato de sobes e desces, etc. Uma linha típica em Los Angeles de ônibus, como é que ela opera. Uma linha típica em Estocolmo, em Helsinki e por aí vai. Então, nosso modelo é uma aproximação de uma linha de transporte urbano. Claro que, na prática, nós teríamos que depois, cada linha em particular ou em projetada, tentar estimar qual é o seu comportamento. Aqui um outro perfil de linha de transporte, no caso em Bruxelas, a linha 59. Do mesmo modo, vemos que aceleração, depois de aceleração, aqui pegando tempo parado, aqui uma parada, depois outra parada. Então vemos aqui como o ônibus opera em Bruxelas no tráfego, no caso, um tráfego com médio carregamento do tráfego. Um pressuposto nosso é que usamos aceleração constante. Na verdade, um veículo a diesel ou a gás natural, mas a diesel combustível, não consegue ter uma aceleração constante. Observe que, no caso particular do diesel, a velocidades mais baixas, aqui, digamos, até 30 por hora, ou até 20 por hora, ele consegue ter uma aceleração da ordem de 1 metro por segundo ao quadrado. No caso aqui, a linha azul é a linha do veículo mais vazio, a linha verde, a linha do veículo com médio carregamento, a linha vermelha com o veículo carregado de passageiros. Então, quanto mais carregado, menos capacidade de aceleração tem o ônibus a diesel. Entretanto, o motor a diesel tem esse perfil de ter uma capacidade alta de aceleração em baixa velocidade e, posteriormente, menor aceleração em velocidade mais alta. Isso porque, basicamente, a aceleração decorre do perfil do motor, que envolve o torque e a potência, e também do esquema de transmissão, caixa de marcha, enfim, da relação de transmissão de torque do motor para as rodas através do esquema das marchas. Então, nós usamos um A constante, veremos depois quais são as implicações dessa aceleração constante versus essa variável. Então, o quanto que a nossa aproximação é razoável. Bom, então, começando nossa análise, o que temos aqui? Temos um tempo de viagem total, tempo de operação, tempo em movimento e tempo parado. Nós conhecemos o tamanho da linha, a distância entre estações, aqui no caso entre pontos parados, que será constante, e conhecemos a equação de Newton. V igual aceleração vezes o tempo, né? Ou isso aqui decorre de que a aceleração é dv dt, né? Por sua vez, também o deslocamento é um meio de aceleração vezes o tempo ao quadrado. No caso de V constante, o deslocamento é V vezes t. Então, essas equações básicas serão usadas para nós entendermos como o tempo de viagem acontece. Então, vamos tentar primeiro descobrir aqui qual é o tempo de aceleração e o tempo de frenagem. Evidentemente, se é o regime de aceleração, vamos usar as equações de Newton ligadas à aceleração. Então, V igual a t e x igual ao meio de AT2. Bom, aqui direto, a primeira equação já nos dá o tempo em função de aceleração e velocidade. Se a meta é alcançar aquele V ali, né? Então temos que o tempo de aceleração para alcançar aquele V será igual àquele V, o V final, sobre a aceleração. E, do mesmo modo, o tempo de frenagem ou de desaceleração será o V sobre a frenagem.
Então aqui facilmente temos os primeiros dois componentes dos tempos do tempo de viagem, que é o tempo de aceleração e o tempo de frenagem. Temos aqui botar isso em evidência. Então teremos n v sobre a mais v sobre f, n, que é a quantidade de paradas, vezes o tempo em velocidade constante, e n vezes o tempo parado. Tornando isso ainda mais em evidência, botando o v para fora, vamos ter então nv, 1 sobre a mais 1 sobre f, mais ntv, mais ntp. Estamos avançando na compreensão de o que forma o tempo de viagem final. Vamos tentar entender agora como obter o tempo em v constante. Em v constante, nós temos que as equações de Newton fundamentais seriam essa. Então, x, que é a distância percorrida em v constante, dv igual a v vezes o tempo em v constante. Então, o tempo de viagem, o tempo em v constante será dv sobre v. Né? Por sua vez, a distância total percorrida entre paradas é a soma da distância acelerando, mais em v constante, mais em frenagem. Então, portanto, botando aqui o dv em evidência, a distância percorrida em v constante será igual à distância total menos a soma da distância em aceleração e a distância em frenagem. Aplicando aqui esse resultado nessa equação, nós temos tv igual a 1 sobre v, né, vezes o dv, que está aqui, d menos dA mais df. Multiplicando isso, temos d sobre v menos 1 sobre v dA e df. Nos cabe então agora encontrar dA e df, porque nosso d já é conhecido, que é a distância entre ponto e parada. Ora, na equação de Newton ligada à distância percorrida em movimento com aceleração, x é igual a 1 meio de a t ao quadrado. Então a distância a será 1 meio de a t ao quadrado, que é 1 meio de a, e como sabemos qual é o valor de t sobre ta, já sabemos que ta é 1 sobre a, v sobre a. Então 1 meio de a vezes v ao quadrado, cortando aqui o a com a, temos o dA 1 meio de v ao quadrado sobre a. Do mesmo modo, que é essa expressão, o vf 1 meio de v ao quadrado sobre f ao quadrado. Levando isso naquela expressão, nós temos o tempo em v constante, dado por d sobre v, menos 1 sobre v, vezes 1 meio de v ao quadrado sobre a, que é isso que está aqui, mais 1 meio de v ao quadrado sobre 1 meio de v ao quadrado sobre f, que é o que está aqui. Simplificando essa expressão, nós temos d sobre v, continua, botando para fora esse meio, 1 meio, cortando aqui esse v ao quadrado com v, temos que o tempo em v constante é dv menos 1 meio de v vezes 1 mais a, 1 mais f. Observe aqui que temos já uma mesma expressão, 1 sobre a mais 1 sobre f, que temos na expressão lá em cima. Então, continuando esse desenvolvimento, trazendo esse tempo de viagem, tempo em v constante, perdão, e aplicando na expressão total, temos que o tempo em operação, ou tempo de viagem, é o nv, vezes 1 sobre a mais 1 mais f, que é o primeiro termo mantido, mais n vezes o tempo em v constante, e aí temos a expressão que obtivemos antes, que está aqui, mais o n vezes o tempo parado, que é aquela expressão que temos ali anteriormente. Então, multiplicando essa n pelos termos internos, ndv menos 1 meio nv, o n para cá, 1 sobre a mais 1 sobre f mais ntp. Observe, então, temos aqui 1 sobre a mais 1 sobre f, 1 sobre a mais 1 sobre f, temos aqui nv, temos aqui meio nv. Portanto, um menos o outro, meio nv, vezes 1 sobre a mais 1 sobre f, mais n vezes o tempo parado. E vamos só botar aqui fora da ordem, porque temos o ndv, que já é uma expressão que não tem a ver com tempos. Vimos lá no começo que n
vezes D é igual à distância total da linha. Quer dizer, a quantidade de paradas é a distância da linha, L é igual a, N é igual à distância da linha sobre a distância entre paradas. Então podemos substituir esse ND aqui, e temos uma expressão mais simples ainda, NV sobre 2, 1 sobre A mais 1 sobre F, N vezes o tempo parado, mais L sobre V. Todos com termos conhecidos. Antes de avançar a análise dessa expressão, é importante ver que há um V máximo possível decorrente da distância a ser percorrida. Né? Por quê? Porque se a distância atingir um certo tamanho x, o ônibus vai acelerar, vai apenas chegar no máximo de velocidade possível e vai frenar até parar. Então haverá um V máximo para o qual é possível haver uma aceleração e frenagem. Então basicamente esse V máximo é aquele onde o tempo em V constante é zero. Então pegando a expressão de tempo de viagem, tempo de velocidade constante igual a zero, resolvendo isso, temos aqui D sobre V menos 1 meio de V vezes 1 mais A mais vezes 1 sobre A mais 1 sobre F, botando o dV para lá, D sobre V 1 meio de V, multiplicando aqui o 2 para cá e o V para lá, 2D V ao quadrado tal, e temos, colocando o V2 em evidência, V ao quadrado igual a 2D sobre 1 sobre A mais 1 sobre F, então V é a raiz de 2D sobre 1 sobre A mais 1 sobre F, isso em metro por segundo. Se usamos D em metros e A e F em metro por segundo. Se quisermos usar essa unidade em km por hora, temos que multiplicar por 3,6. Então aqui temos uma expressão do V máximo dado a distância entre estações, entre ponto de parada, a aceleração máxima possível, em média, e a frenagem máxima possível, em média. Um outro ponto, então, é analisar essa expressão em termos de unidades. Usualmente vamos ter o tempo de viagem em minutos, a velocidade máxima em km por hora, aceleração e frenagem ou desaceleração em metro segundo ao quadrado, o tempo de parada em segundos e a distância total da linha, a distância da linha ou o comprimento da linha em quilômetros. Então, da expressão inicial, para criar uma compatibilidade, se usamos o V em km por hora, temos que 1 km por hora significa 1 sobre 3,6 metros por segundo, então temos que botar aqui 3,6 metros por segundo. O tempo de parada já é em segundo, ok. E se o V é km por hora, queremos o tempo em segundos também, essa hora tem que virar 3,600. E 3,600 aqui, como é segundo, vai para cima, então temos vezes 3,600. Aqui as unidades de medida, temos a velocidade em metro por segundo, 1 sobre metro segundo ao quadrado. Isso aqui então inverte, né? Corta isso com isso, isso com isso, temos segundo. Quilômetro por segundo, quilômetro sobre 1 vezes segundo sobre quilômetro, corta isso com isso, temos segundo. Então temos aqui nessa expressão inicial o tempo de viagem em segundos. NV sobre 7,2 vezes 1 sobre A mais 1 sobre F, NTP, onde tempo de parada em segundo, mais 3.600 L sobre V. L dado em quilômetros e V dado em quilômetros por hora. Para transformar isso em minuto, basta dividir por segundos. 1 sobre 60 vezes tudo isso, o que vai dar então 60 vezes 7,2 dá 432, NTP sobre 60 e 3.600 sobre 60 dá 60. Temos aqui uma expressão então do tempo de viagem em função da velocidade máxima estabelecida, a aceleração do veículo, a frenagem do veículo possível, o tempo nas paradas, a quantidade de ponto de parada, o comprimento total da linha e a velocidade, já falei, velocidade máxima
entre estações, entre pontos de parada. Vamos ver aqui como é que funciona a variação do tempo de viagem com a velocidade máxima entre paradas. Então temos essa expressão, né? Já vimos aqui, o tempo de viagem total da linha, do início ao final, em minutos. O N é dado em unidades, o V em km por hora, A e F em metro por segundo ao quadrado. Assumimos aqui eles como constante, o tempo de parada em segundo, e a linha total em comprimento, dada em quilômetro. Para avaliar a variação de t com velocidade, temos a derivada. Então, derivando essa expressão em relação a t, no primeiro termo, então, nv, derivando isso, vai dar n, 432 vezes 1 sobre a mais f. Esse termo, derivando em relação a v, é zero. Não há v aqui envolvido com o tempo de parada. E derivando 1 sobre v, vai dar menos v ao quadrado. Então temos o segundo termo da nossa derivada. Vamos ver aqui o que acontece com o caso de alguns dados. Vamos considerar a distância, a linha toda com 9 km, a distância entre paradas 300 metros. Então o n seria 30. Aceleração, vamos considerar 1 metro por segundo ao quadrado. É um valor médio, razoável, para ter uma certa distância, ter uma velocidade de 40 km por hora. E o F, capacidade de frenagem, 1,5 metro por segundo ao quadrado. Primeira coisa a saber é, dado esses dados, particular dado D, A e F, qual é o V máximo possível entre pontos de parada. Na nossa expressão anterior, temos que, então, que o V máximo é 68,31 km por hora. Quer dizer, o ônibus não conseguirá acelerar mais do que isso, porque simplesmente se ele fizer isso, não vai conseguir parar a tempo de frenar na parada seguinte. Vamos ver então aqui como é que é essa curva da derivada com base na mudança de V. Então observe que para velocidades baixas, a derivada é razoavelmente alta. Quer dizer, se eu variar 10 km por hora, terei como efeito menos 50 minutos no tempo de viagem. Então o tempo de viagem realmente cai muito, né? A derivada instantânea nesse ponto. Claro que não é constante, ela vai diminuindo, mas esse gráfico mostra o impacto na variação de 1 km por hora em 1 minuto de viagem. E observe que a partir de certo ponto, 30, 35, 40 e 50 km por hora em particular, o efeito da variação da velocidade máxima entre paradas é pequeno na redução do tempo total de viagem. Podemos ver isso no gráfico de tempo de viagem dado a velocidade. Então observe que a partir de uma certa região aqui, 35 até para cá, já temos uma região onde o aumento de velocidade entre pontos de parada não produz grandes variações entre a velocidade, o tempo total da viagem na linha. Observe aqui uma linha de 9 km. Tem 9 km, se você mudar aqui de 35 para 50 km por hora, vai cair alguns minutos no tempo total de viagem daquela linha total, de ponta a ponta. Vamos ver aqui alguns números. Então, por exemplo, com 35 km por hora de V máximo entre paradas, teremos 25 minutos. Com 45 teremos 22, com 50, 20. E a partir de 50, observe que o ganho é muito pequeno. Se o veículo acelerar de 50 para 60 por hora, no máximo, o ganho é de apenas 1 minuto em 9 km. Então isso sugere que talvez uma velocidade máxima estabelecida pode ser definida em termos de 50 a 40 ou 35. Quer dizer, nessa faixa aqui temos entre 25 e 21 km por hora, tempo total de minutos, perdão, entre 25 e 20 minutos de tempo de viagem na linha de 9 km com os parâmetros que nós estabelecemos. E o que acontece se variarmos a distância entre paradas? Vamos ver aqui então
se essa distância D muda entre paradas. Aqui temos um gráfico com os mesmos dados, com os tempos de viagem, considerando as diferentes distâncias de paradas. Aqui de cara vemos que a distância de parada de 100 metros, essa linha verde aqui, primeiro o V máximo dela acaba sendo baixo, 38, 40 km por hora, e ela produz tempos altos de viagem. É um efeito não importa o V máximo que se estabeleça. Ao passar para 200 metros, que é essa linha azul, há um ganho no tempo de viagem total. Para 300 metros, um ganho ainda mais. E de 450 metros em diante, o ganho no tempo total de viagem é pequeno. Então aqui temos que um valor onde talvez, possivelmente, ou 300 ou 450 metros entre estações, produza um bom resultado operacional. Esse grupo aqui de baixo, claramente, que é esse conjunto aqui, tem pouca variação final no tempo total de viagem entre o ponto inicial e final. Então, observa aqui, a 50 por hora, de velocidade máxima. Teríamos tempo total 17,5, 17 praticamente, 16, 15. Muito pouca diferença entre os tempos de viagem em função da distância entre paradas. Entretanto, entre paradas, se uma parada dista 300 metros, no pior caso a pessoa vai andar 150 metros. Se a parada dista 450 metros, no pior caso, vai andar 225 metros. E por aí vai. Então, sugere que a distância entre paradas pode ser estabelecida nessa faixa que vai aqui de 300, 450, no máximo 500. Pode ser indiferente, 450 e 500. Então, provavelmente, ou essa de 300 ou de 450 como sendo a parada, porque você tem dois resultados. No caso, a de 450 metros vai nos dar dois benefícios. Uma distância razoável de percorrer o caminho a pé até a parada e um maior desempenho em tempo de viagem. Observe que de 300, que é essa aqui, para 450, que é essa aqui, há um ganho razoável de desempenho em tempo, né? Então saímos aqui de 21 minutos para 18 minutos. São 3 a menos minutos de deslocamento total dentro do veículo. Então essa foi a primeira aula sobre tempo de viagem. Vamos depois explorar outras variáveis nessa expressão que nós aqui identificamos. Obrigado, eu sou o professor Rubens Ramos.